Oh, okay. Tá dando pra ouvir? Tá. Oi, gente, boa noite. Boa noite, tá baixinho. Tá baixinho? Agora melhorou? Melhorou. Tá? Boa noite. Bom, quem não me conhece, eu sou a Rafa Fustanha, eu sou blogueira, autora da menina que comprava livros. E para mim é um prazer estar aqui ao lado dessa escritora maravilhosa que é a Laura Blakely, né, que a gente já leu todos os livros dela, tenho certeza que vocês também. E então, vamos recebê-la muito bem, né? E a gente vai ter um bate-papo aqui e depois a gente vai liberar para autógrafos e tudo que vocês tirarem a fotinho com ela, tá? Did you say nice things about me? Não, porque às vezes eu falei algumas coisas legais sobre ela, disse que não, né, gente? Que eu falei mal. Em português a gente fala mal, em inglês eu falo que a gente fala bem. Tá bom. I just think that in Portuguese I will talk bad, and then in English I'll just sit here and smile. I was just introducing my partner in Portuguese. Gente, então, a Laura Blakely, para quem não conhece, está chegando aqui agora, de repente, vou conhecer, não sabia que ia ter, né? Então pode chegar, porque quanto mais gente, melhor. Ela já escreveu 35 livros, gente, vocês sabiam disso? Yeah, you write 35 books. You write 35 books. I think it's higher than that now. Higher, né? Gente, é mais do que isso. I think it's around 45. I'm shocked. I'm very busy. Gente, ela disse que está muito ocupada, imagina, né? Ela começou a escrever em janeiro de 2013, então com muito pouco tempo. E ela é considerada uma das primeiras autoras a escrever livros hot pela visão masculina. Ela já vendeu mais de 2,5 milhões de livros. No Brasil, ela é publicada pela Fara Editorial e tem já lançado aqui os títulos Big Rock, Mr. Roll, Pacote Completo e Bem Safado. Eu preparei algumas perguntinhas aqui pra ela. Então, gente, eu vou fazer que nem eu costumo fazer normalmente. Se não funcionar, vocês me respondem. É assim, eu falo em português pra vocês, faço pra ela em inglês, ela vai falar e eu vou traduzindo aos pouquinhos, tá bom? Combinado? Se eu não lembrar de alguma pergunta, tá? Eu pergunto pra vocês, por exemplo, outro dia eu não lembrar como é que é salada mista em inglês, não tem problema, eu não falo isso há muito tempo. Vamos lá. So, as the questions, just introducing, I thought that you write more than 35 books since January 2013, that's correct? Yeah, I think I need to update my bio. You update your bio? I'm watching some interviews. I write a lot. I'll leave it at that. Eu peguei essas informações de entrevistas que ela deu, tô explicando pra ela que essas são as informações que ela deu nas entrevistas. Ela falou que tem que fazer um update da biografia dela. Ok, então primeiro eu vou perguntar pra ela, por que escrever do ponto de vista masculino? Né? Porque isso é muito novo, né? A gente está muito acostumada, eu sei até que, por exemplo, a Yellow James escreveu sobre a Anastasia e depois ela pegou e publicou do Grey, mas isso é muito novo, a maioria das pessoas escreve sobre o ponto de vista feminino. So my first question to you is, why you begin to write about the point of view the male character? Because it's not very common. You're right, it's not common at all. Usually most romances are either told from the woman's point of view or both. Ela diz que realmente não é comum, geralmente é do ponto de vista feminino ou dos dois. But I had read a book in June of 2015 by Sierra Simone called Priest. I don't think it's in Brazil. It might be, I don't know. Ela escreveu um livro que é Samantha Priest? Samantha Priest, ela acredita que não tem no Brasil. It was so good, so hot, so well done, and I said I need to do this. Ela disse que foi tão bem escrito, tão bem feito, tão perfeito que ela disse eu preciso fazer isso. But it was about a priest who has a relationship with a parishioner, and that's not really what I write. So I said, how can I do that but write what I write and make it funny? Ela disse que queria fazer igual ela, mas não exatamente igual a ela. Ela queria ser parecida, mas como é que eu posso fazer parecido e ainda ser engraçado? And so that's why I decided to write Big Rock. I said I want to try writing something just from the guy's point of view and making it funny and sexy. Ela disse que foi por isso que ela escreveu Big Rock. Ela queria fazer o ponto de vista masculino e também ser engraçado e sexy. Ok. A segunda pergunta para ela vai ser... Bom, ela disse que agora são mais de 35 livros, gente. Eu tinha anotado 35, então são mais de 35. 35 livros é muita coisa para 5 anos, né?
Então, eu queria saber como é que é o processo de escrita dela e se em casa ela costuma escrever todos os dias. Okay, I just read that it was 35 books, but you said that it's more. So, and I want to know about you, what is the process to write? If you write every day, how is it, you have some specific thing to do about write every day, or if you have an idea, just sit, pick some notes and... I'm the type of person who likes to stay busy. I often tell myself I will take a break between books, but I get bored really quickly if I'm not writing. Ela costuma dizer que vai dar intervalo entre um livro e outro, mas ela acaba não fazendo isso, então ela acaba escrevendo bastante. So usually when I'm working on one book, I already know what the next book is that I'm going to write, and I have a general idea of the storyline for it. Quando ela começa a escrever um livro, ela já sabe o que vai ter no próximo, então ela já tem uma ideia geral do que vai vir na história toda. And then once I start writing a book, I make a pot of green tea, I grab one of my 4 small lap dogs, have them sit with me, and then I write. I'm sorry, because this is this. Gente, desculpa, deixa ela repetir porque ela me chamou aqui, eu não sabia o que ela estava falando. Vai. So once I'm ready to start writing, I will make a pot of green tea. I have 4 lap dogs, and I will grab one of them, make them sit next to me, and then I just write for about 4 or 5 hours a day. I try. Ela tem esse ritual que ela prepara um chá verde para ela prepara alguns snacks para ela, e aí ela pega e fala, olha, eu vou ficar aqui por 4, 5 horas, e ela começa a escrever, as ideias vêm. I love dogs. Ela ama cachorros. Bom, gente, eu vou perguntar para ela porque o que aconteceu. Nas entrevistas dela, ela disse que os títulos eu achei muito curiosos, né? Os títulos dos livros dela. Pra vocês terem ideia, os últimos são Come As You Are, você tá no caso Nirvana, né? Unbreak My Heart, uma coisa Tony Braxton. Part-Time Lover. Song titles, yeah! E aí eu queria saber de onde que ela tira esses títulos, se é ela que escolhe. A gente sabe quem é autor, né, quem trabalha em editora, que muitas vezes a gente coloca um título e o editor muda e fala, olha, não é isso. E aí vem o Beto e fala, esse nome não cola, então que a gente tem que mudar. Então eu queria saber dela como é que é, porque eu acho os nomes fantásticos. Okay. My question to you is, your 3 last releases, it was Come As You Are, Break My Heart, and Part-Time Lover. They are unbelievable names and incredible names. So my question to you is, who has these ideas? It's you, the publisher, there is something that you write, put this name, and then your publisher said, no, this name doesn't work, we have to put Amy House music or something. Well, actually, the next book that's being published here in Brazil by Faro is The Real Deal, and its original title was Satisfaction Guaranteed. Ela disse que o próximo livro que vai ser publicado pela Faro, o nome original seria Satisfação Garantida. My US publisher thought that was a little too racy. I didn't think so. They thought it was too racy. They made me change it. Ele disse que seria um pouquinho estranho, pesado, e aí ele fez ela mudar esse nome. But for the most part, I pick my own titles, and I think it was sort of coincidental that all of these recent ones have song titles. I didn't plan it that way, but it worked out nicely. Ela disse que não planejou que nenhum desses fosse um título de música, foi apenas uma coincidência, mas agora pensando, ela tá achando bem legal ter sido essa coincidência. Então é ela que escolhe os títulos dos livros, não são os editores. Outra pergunta que eu vou fazer para ela é que ela disse numa entrevista que eu assisti, numa delas, que ela tem uma leitora, pra gente é leitora aberta que chama, né, gente? Que é a primeira pessoa que a gente dá depois que a gente escreve um livro. E que acompanha ela desde o início. E que aí ela acompanha um pouco assim o tempo dela, né? Se ela pode ler, então ela vai lendo 3 capítulos, vai lendo aos poucos, se ela disse na entrevista. E eu queria saber dessa leitora dela, que é tão especial, assim, o quanto que influi no trabalho dela? Se é só a mesma opinião se ficou bom, ou se ela às vezes fala, vamos colocar esse personagem, quanto que é o trabalho dessa amiga, né? In an interview that I watched on YouTube, just your voice, it was a call, you mentioned about a friend of you that is your first reader from your old books. And she's very important to you because she reads the 3 chapters, for example, and then she says to you if it's going to work or not. How important she is to you? She changed anything that you remember that was very important, and then when you published, you said, she was right.
so important to me. Last week she had some man trouble and I was devastated for her and devastated for me that she might not be available to help me. Ela disse que é tão importante que semana passada ela teve um super problema e ela ficou não só chateada por ela ter um super problema, mas como também por não poder ajudá-la naquela semana tão importante que é essa amizade para ela. Fortunately for both of us, she's with him, it's all good, they worked it out. Felizmente para todos e para ela, o problema foi resolvido e ela tá de boa de novo. But actually she helped me tremendously, especially with Mr. O. When I was working on Mr. O, because we don't have Harper's point of view at all. Bom, ela disse que ela ajudou principalmente no Mr. O porque a gente não tinha a visão da Harper, né? No Mr. O, a gente tem dois personagens, não sei se todo mundo já leu. A Harper é o feminino e deixa eu ler, é o Nick que é o masculino, né? Nick Hammer, só pra não errar porque minha memória é muito ruim. É o Nick Hammer que é o masculino, então ela disse que ajudou muito no ponto de vista da personagem feminina que é a Harper. So she felt in the first few early chapters that I showed her that Harper was really hard to read. She couldn't tell how Harper felt about Nick. She wasn't sure if Harper liked Simon better. Ela disse que não tinha gostado muito, né? A amiga então deu a opinião de que a Harper não estava muito verdadeira, porque ela não estava dizendo de verdade o que ela sentia com o Sam ou com as pessoas que ela estava envolvendo. Então ela achou que tinha que mudar alguma coisa ali. So we really worked, I worked to revise those chapters. And even though it's from Nick's point of view, I needed to make sure that the readers knew that Harper did have some feelings for him, even if he's a clueless guy. Mesmo ela escrevendo sobre o ponto de vista do Nick, ela quer que as pessoas saibam o que a Harper está sentindo. Então, ela teve essa segunda visão para saber de verdade o que a Harper sentiria, e essa foi essa amiga que ajudou ela a ter essa visão que ela não estava tendo quando ela estava escrevendo. So she's great. I'll pay for her couple counseling if she needs it. I have to keep her as my reader. Então ela é sempre a pessoa que está sempre do lado dela, ela paga quanto tiver que pagar, porque ela realmente é uma pessoa de confiança para ler os primeiros capítulos de cada livro que ela escreve. So she read all of them. Yeah, she started as my beta reader in about 2014. So she's worked with me probably on 30 books now. Então, dos mais de 35 livros que ela já escreveu, ela já ajudou em 30. Quando ela começou a escrever em janeiro de 2013, ela começou a trabalhar um ano depois, que foi em 2014. Então, certamente ela já leu uns 30 livros dela, teve ajuda dessa leitora beta abençoada. It's a blessed beta reader, right? Love her. Ok, a última pergunta que eu vou fazer para ela, gente, é o seguinte. Eu queria saber como é que é para ela, né, que é americana e tudo. Geralmente, a visão que a gente tem dos americanos que vêm aqui, dos autores, vou colocar, né, é de que a gente é muito diferente, né, a gente trata eles que nem popstar, a gente abraça muito, a gente tem todo esse contato que não é muito comum, né? Eu lembro quando a Jojo Moyes veio, que ela deu entrevista, ela disse: eu nunca fui tão abraçada assim na minha vida, nem pelo meu marido. Então eu queria falar um pouquinho com ela, porque ela já veio da Bienal, né? Pra quem sabe, ela estava na Bienal de São Paulo, ela já atendeu mais de 500 pessoas lá, então eu queria saber como é que está sendo esse contato com o brasileiro. Okay, my last question to you is, I remember that when Jojo Moyes came to Brazil in 2017, she said in an interview that she was completely impressed about how people here like to rub. And she was not even rubbed so much by her own husband. So, How they like to hug. Oh, yes. So she was impressed because even her husband don't give some hugs to her for the whole time of marriage. So my question to you is, how is the impression about the Brazilian, if it's a thing that you notice that is very common in Brazil to hug? I feel so loved in this country. It's amazing. Ela se sente muito amada nesse país, é sensacional. No, it's really wonderful. You really know how to treat authors, you know how to treat visitors and guests. This has just been such a tremendous reception. Ela disse que é incrível saber que escritores aqui têm essa tremenda recepção toda vez que vêm, são tratados tão bem. And some of my US author friends had been here already and told me what the Brazilian readers were like and that they were very enthusiastic, and they were right. I love it. I love the hugs, I love the affection. It's wonderful. I'm very lucky to be here and to have you as readers. Ela disse que já tinha alguns escritores, né, amigos dela, americanos, que tinham vindo aqui, já tinham avisado o quanto a gente é entusiasta, quanto a gente é animado, né, em abraçar.
em falar com os autores e tal. Então ela já estava preparada e ela acha isso incrível. Ela tem adorado receber o carinho da gente, assim. Ok. Okay. Yeah, from them, okay? Gente, ela aceitou responder perguntas de vocês. Olha que legal. Fofa. You're so cute. Fofa is cute. You hear a lot about cute. You say it's a cute. Fofa. 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 Word, I love it. Yeah, fofa. She's fofa, right? Então, quem quer fazer pergunta, gente? Vamos lá, vocês estão tímidos? Vamos aproveitar. Cláudio, eu vou falar quem é o seu nome, Fernanda. Quero saber qual personagem ela se identifica mais e qual foi mais difícil para ela escrever. She wanna know which your character, masculino ou feminino, pode ser qualquer which your character that you most identify yourself with him or her, and what is the one that it was most difficult to write? Well, I think I probably most identify with Fido, Spencer's cat. Se identifica mais com o cara. I love Harper from the heroines. I love Harper because she's a magician and she has this shy side but a curious side too. And so it was a lot of fun to kind of create her through Nick's eyes. Ela ama Harper, porque ela tem todo aquele universo, né? Gente, eu vou errar os nomes. Todo o universo mágico com ele e tal. Eu sempre erro os nomes, sabe? Até que eu anotei aqui. Mas ela adora, então são esses que são. Your favorite couple? They are your favorite couple? I mean, it's so hard to pick because I love them all, but they're very special because they're a cartoonist and a magician, and there are people who would think a cartoonist and a magician wouldn't work. Ela disse que é muito especial porque é uma cartunista e outra é mágica. Ela disse que acha que tem pessoas que acham que essas duas profissões não se dariam bem. Então, a profissão dá bem, né, gente? The professions are right. They're very non-traditional, and a lot of times, especially in the U.S. market, the heroes are billionaires, pilots, Navy SEALs, and you don't really have any cartoonist heroes. So the fact that he has worked and that readers like him is so delightful. Ela disse que está acostumada a ler histórias onde são SEALs, né, que é aquele pessoal dos Estados Unidos e tal, que eu lembro muito da guerra, né, dos SEALs. Enfim, tem fuzileiros, isso. Tem fuzileiros, então a gente está sempre vendo várias outras profissões e nunca tem cartunista. Ela resolveu colocar e ela acha que funcionou bem. Tem outra pergunta? Oi, She said that you always said that you like the dogs a lot, but in your book, your first book, The Big Rock, Spencer has a cat, not a dog. So why there are not dogs in your books? To get to the bottom of the mystery. My dogs are in other books that haven't yet come to the Brazil marketplace. My dog characters. Ok. Gente, ela tem outros livros que tem cachorro, mas ainda não foram. O Faro. So I have. I talk to her. I have. Tem quanto? Tem 5? Falta 30. Missing Dory. Dog, rabbit, everything. I do have a lot of dog characters. I have my dog Gigi is a dog named Shortcake in one of my novellas. Ela disse que tem a dog dela, a cachorro dela, que está em um dos universos, mas que ainda não foi publicada aqui no Brasil, né? And I have a book in the U.S. called The Knocked Up Plan, where both the hero and heroine have dogs. Ela tem um livro que está para sair nos Estados Unidos e que os dois personagens principais têm cachorros. So eventually the dogs will come to you. Então um dia os cachorros vão chegar aqui no Brasil. They are in the airplane, então vou começar a campanha, né, gente, para Faro publicar os livros dela, viu? You started campaign to the Faro publish all your other books with dogs. Yeah. Because you need to get my dog books. Man and dogs. I actually, okay, you were asking about book ideas and where they come from. I'm gonna give you a long answer. So you were asking about book ideas and where they come from, and one of them came last night during a signing, and I'm gonna tell you about it. Okay. You can tell them.
Ela disse que vai contar o que aconteceu na noite passada. So last night when I was doing my signing, right in the middle of it, it hit me that I haven't yet written a hot veterinarian. Ela disse que na noite passada ela lembrou que ainda não tinha feito um veterinário hot. So that story idea is up here, and I'm going to be working on a plot for the hot veterinarian soon. Ela disse que já está planejando escrever o livro sobre pelo meio da tarde autógrafo, gente, que ela teve essa ideia. Será que hoje ela vai ter outra? You heard it here first. Oh, então vendo pela primeira vez que vai ter, então a gente já sabe que vai ter um personagem aí que é um veterinário, né? Maybe you finish the idea today writing for us. And he should be Brazilian. Oh, é? Gente, vai ser brasileiro. Deus me livre, mas quem me dera. I don't know how to translate in English. It's a phrase here that you said, oh, I wish God knew, but I don't know how to translate. God Deus me livre, forbid, mas quem me dera. God forbid, but I wish. Huh? God forbid, but I wish. God forbid, but I wish. Oh yeah, that's It's be careful something what that- you wish for. Yeah. Yes, yes, Something be careful what you like wish for. that. Yeah, it's something that I don't want that you write, but if you write, that's okay. I will like it. Eu disse, gente, que é algo que eu não quero que ela escreva, mas se ela escrever, a gente vai comprar, vai adorar um homem na capa, tudo certo, né? Eu tenho que vai entender. That's good that my husband is not here. He's working, thank God. Alguém mais, gente, tem pergunta? Oi? Eu queria saber se é mais fácil para ela escrever no ponto de vista feminino ou masculino. She wants to know if it's easier to you write about the point of view for the male character or for the female character, which is easier for you. I hope at this point that I am equally good at both and that I can easily move back and forth between the two. Ela disse que hoje em dia ela tem facilidade nos dois, então ela consegue escrever muito bem sobre os dois, tanto do ponto de vista masculino quanto feminino. I think it's a lot of fun to write just from the guy's point of view because it's a little free and loose and can be not exactly naughtier, but more rash, more bold. Does that make sense? Crazier. Oh, crazier. Mas que escrever sobre homens é um pouco mais difícil porque eles são mais duros, são mais livres, né? Mas têm um pensamento diferente das mulheres. And I can say things when I'm in his head that I can't say when I'm writing the female character, so that's a lot of fun. Eu disse que é muito engraçado, porque quando ela está na cabeça do homem, ela não consegue ver o ponto de vista feminino. Quando está na cabeça da mulher, ela não tem o ponto de vista masculino. Então, hoje em dia, ela consegue escrever dos dois. You start to write for the male character. Your first book, it was a male character. The point of view or a male character. The first one. Perguntei pra ela se o primeiro livro dela foi um ponto de vista masculino, porque pra gente foi publicado o Big Rock, né? Então eu queria saber se lá fora. Yeah, the first romance I wrote was actually solely from the woman's point of view. And shortly after that I started writing both points of view, and I did that for several books. Ela disse que primeiro ela começou com o ponto de vista feminino, depois ela fez o masculino. Então ela fez os dois, mas o primeiro dela então não foi só o ponto de vista masculino, teve o ponto de vista feminino também. Começou com o ponto de vista feminino. And then I did Big Rock and the other boy books, as I call them. Então ela escreveu Big Rock e os outros livros, né, que são os livros de menino que ela fala, que são que é essa coleção, que são os pontos de vista masculinos. Mais alguma? Eu sabia se ela costuma usar uma experiência pessoal da pessoa que está fora. E se ela usou uma pessoa pessoal. She wants to know if in one of your books have your own experience or if you do research. If you use your own experience, Where did my husband go? He's sneaking away right now. Ela quer saber o marido dela antes dela responder isso. Okay, can I tell a slightly naughty story? Please do. It's not from one of these books, but I was writing a scene where the heroine was tied up in a chair. Ela disse que escreveu uma história onde o protagonista estava amarrado numa cadeira. And I did have to have my husband test like exactly sort of where he would line up for a certain spanking. Disse que pediu pro marido dela fazer igual para entender como é que seria ser espancado amarrado na cadeira. Gente, espancado. Acho que é spank,
ela vai bater. Tapinhas de amor. Beyond that, it's all made up. E aí veio tudo na cabeça dela. A cena. So it's your own story, is this one. Eu falei pra ela se essa história então é dela, né? Se ela fez com o marido é dela. Well, I will say a number of the jokes in my books do come from actual conversations I've had with people. Sometimes my husband, sometimes my son, sometimes someone I spoke with on the phone 15 years ago. Então, ela disse que as piadas que tem nos livros, que todo mundo gosta, elas são tiradas da vida real. Pode ter sido uma conversa com o marido dela, pode ter sido com alguém que ela conversou 15 anos atrás, ou até mesmo com o filho dela. So if you tell me something funny, I will probably remember it and use it in a book at some point. Se você disser alguma coisa pra ela engraçada, com certeza ela vai armazenar e usar um dia em algum dos livros dela. Ok? Quem mais tinha pergunta que a gente tinha levantado? Não? Aqui? Todo mundo... Ah, ela tá assim. Não? Aqui também não? Ninguém mente. Tá todo mundo tímido? Ninguém quer aproveitar? Ok. Okay, there's no more questions. I just do sort of the last one. Ok, eu tô só pra finalizar e deixar ela aí na mão de vocês. Na mão de vocês é ótimo. Pra autografar. Eu vou perguntar pra ela. Ela disse que tem planos de não sei se ela brincou aqui, de fazer um personagem passado no Brasil, né? E a gente está acostumado realmente assim a ouvir que nós somos mulheres muito quentes, né? Brasileiras e tal. Quero saber se ela sabe dessa fama. You said that the veteran guy, you're gonna be your character, your main character, you're gonna be Brazilian. I don't know if it's funny, ela disse que talvez. But I want to know from you if you know that Brazilian women have fame to be very hot. Did you heard this in the US someday, sometimes? Brazilian women are beautiful! As mulheres brasileiras são lindas. Alright, so you want a Brazilian heroine too? Então, vocês também são heroínas brasileiras. You could mix an American character with a Brazilian girl. Yes, sounds like a good idea. Diz que ela pode então fazer uma mistura de um cara americano com uma personagem brasileira. A gente vai amar, né, gente? Ok, so Lauren, thank you so much. Be very welcome to Brazil. Gente, agradecendo a ela o bate-papo. And thank you for all the stories. We love your stories. We are here exactly because we read all of them. Many of us came from far away to be here, and we have blogs, and then we write the reviews about the stories. And where I saw since Carol published your books here, it's unanimous that everybody loves your stories. Yeah, it's true. É verdade, gente, não é? A gente tem visto resenhas muito positivas, são 4, 5 estrelas, então é difícil, né, agradar todo mundo assim. Então eu estou agradecendo a ela. So thank you so much, gente, uma salva de palmas para ela. Vou só autografar meus livros e deixar na mão de vocês. Sure. I just give you mine. Okay. André, tem o teu que você tem. O outro. Yeah. Okay. R-A-double. Oh, you have it. Okay. No, this is the character. Oh, okay, sorry, okay. Rafa. Tá listo? Onde é que eu paro, Grava? Onde é que eu paro? Deve ser no vermelhinho, né não? Eu não sei. Eu tô em dúvida se é o vermelho ou se é o... Rafa. Gente, fazer o final aqui, eu agora estou esperando. Você voltou pra casa de Uber. Foi muito bacana, espero que vocês tenham gostado. Claudinho, beijo grande pro Cláudio que gravou pra mim. E
pra Loen, que tirou as fotos, gente, pra mim. Foi muito bacana, o marido não pôde estar presente. Queria agradecer a Andréa Joyce, que é sempre maravilhosa comigo, de uma amigona incrível. A Lauren também, que foi maravilhosa. Vou botar também depois aqui as fotinhos pra vocês, tá? E é isso, foi muito bacana, muito maneiro. Espero que vocês tenham gostado.